Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live literária. Vamos entrando. Me avisem, por favor, se está tudo bem com o som e com a imagem. Olá, tudo bem? Narla. Esther, boa noite. Vamos entrando, pessoal. Só me falem aí se está tudo bem com o som, com a imagem. Ei, Mari. Isabelle, boa noite. Ótimo, Isadora. Obrigado. Você é sempre a primeira a avisar. Muito bem, pessoal. Nós vamos hoje falar... Eu não sei se... Eu estou fazendo sempre aí esse esquema de colocar o título antes. Eu não sei se para vocês aparecem, né? Eu estou fazendo hoje a live sobre o livro Os Noivos, do Alessandro Manzoni, tá? A proposta das lives literárias, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, eu sempre faço isso na introdução, um minutinho só para explicar para vocês, não é uma live que tem a intenção de fazer uma análise literária. Eu não sou crítico de literatura, literatura para mim é muito mais uma paixão, tá? E as lives literárias têm uma função muito específica e é justamente oferecer tanto para os psicólogos quanto para aqueles que não são psicólogos e que estão aqui como seguidores e que querem aprender alguma coisa, oferecer elementos para uma formação do imaginário adequada e, sobretudo, para aquilo que eu entendo como sendo uma atualização cultural, especialmente importante para os profissionais de psicologia, os profissionais que trabalham com formação humana, de uma certa maneira, né, com formação e desenvolvimento humano. E a ideia é justamente dar um horizonte um pouco mais amplo de compreensão da dinâmica humana, de maneira que permita a esses profissionais entender um pouco melhor e, sobretudo, intervir da forma adequada no sofrimento daqueles que procuram pedir a sua ajuda. E para aqueles que não são psicólogos, não são profissionais da área, é evidente que a formação do imaginário é um recurso daqueles dos mais importantes para que a gente seja justamente capaz de olhar para o próprio sofrimento e encontrar uma das tantas possibilidades humanas de viver o sofrimento e enfrentar o sofrimento, para além daquilo que a gente normalmente encontra nas técnicas, nos livros de autoajuda e nos profissionais que, infelizmente, para quem está vendo aí os stories que eu deixei no dia de hoje, né, os profissionais que, infelizmente, estão muito mal formados e que não são capazes de olhar para além de uma perspectiva muito limitada de compreensão do humano. Bom, dito isso, passemos ao livro em análise. O livro que eu quero contar para vocês é um livro extensíssimo, tá? Os Noivos, do Alessandro Manzoni. É um livro muito extenso. A versão que eu tenho, uma versão do Kindle, tem 740 páginas, tudo bem que tem duas obras ali, mas Os Noivos mesmo dá 670 páginas, mais ou menos isso. É um livro muito extenso e, bom, ele se presta a um conjunto enorme de temas sobre os quais a gente poderia muito certamente aí se debruçar, tá? Eu vou me dedicar a dois temas fundamentais aqui que eu quis pensar de toda a obra. Mas antes eu vou fazer o que eu faço sempre, apresentar para vocês o autor, dizer um pouquinho, 2 ou 3 palavras sobre o Manzoni e algumas palavras também, só para poder circunstanciar vocês aí na trama que está no livro Os Noivos, né, e Promesse Sposi. Bom, o Alessandro Manzoni é um autor italiano do final do século XVIII, início do século XIX. Ele nasceu em 1785, morreu em 1873. Ele era de uma família nobre, né? A mãe dele era de uma família nobre, o pai não era, ele era de uma família mais simples, porém também tinha título nobiliário. E há uma dúvida, é um detalhe, mas enfim, né, só para vocês saberem, há uma dúvida sobre, de fato, se o pai de Alessandro Manzoni, Pietro Manzoni, era o pai biológico de Alessandro Manzoni. De forma que a gente, com isso aqui, isso é interessante só para vocês entenderem um aspecto, né? Quer dizer, muito novo, os pais de Alessandro Manzoni se separaram e o Alessandro Manzoni foi criado, né, foi educado em colégios de religiosos na Itália, tendo tido uma formação erudita de altíssimo nível.
Como ele era de família nobre, ele também tinha, né, um círculo de contatos e de relações entre pessoas da cultura, da alta cultura italiana e também pessoas da nobreza italiana, que permitiram a ele, né, de fato, um trânsito que foi bastante importante para ele e sobretudo para a carreira dele. Ele, já na adolescência e na juventude, né, ele travou contato com esse círculo cultural e círculo da nobreza italiana, de maneira que no início do século XIX, né, ele já começou a empreender várias viagens que deram para o Manzoni um horizonte cultural e intelectual muito diferente. Entre o ano de 1805, né, e 1800, na verdade um pouco, já antes disso ele esteve em Milão, e em Milão ele travou contato com os calvinistas, né, com o protestantismo calvinista, e entre 1805 e 1810 ele acaba se mudando para Paris, vive em Paris, onde ele conhece aquela que seria sua esposa, que é a Henriette Blondel, né, que era uma calvinista suíça, né, de uma família também importante, e ele acaba se casando com ela. Ele se casa com ela no ano de 1806, em 1808. Em 1806 o seu pai morre, e em 1808 ele se casa então com Henriette Blondel, com quem ele tem 10 filhos, tá? Sendo que os primeiros filhos dele já foram batizados na igreja calvinista, mas só que um pouco depois disso, por volta do ano de 1809, se eu não me engano, numa missa em que o Napoleão Bonaparte ia fazer não sei o que, agora eu não me lembro mais, é um detalhezinho, isso aqui é só porque me interessa o ponto aqui central, esse detalhe histórico, ele é menos importante do que o que aconteceu. Na missa em que isso iria acontecer, ele, como parte de uma família importante da nobreza, ele é convidado e a Henriette se perde no meio da multidão, e conta-se que então o Manzoni entra numa igreja e se ajoelha diante do crucifixo e faz uma promessa de que se a sua esposa reaparecesse, ele iria se converter, o que acaba acontecendo. Essa é um pouco, né, a anedota por trás da história do Manzoni, dessa conversão do Manzoni, mas o fato é que, efetivamente, no ano de 1809, o Manzoni ele escreve para o Papa Pio VII, na ocasião, pedindo perdão da sua heresia e pedindo para ser reaceito na comunhão da igreja. E esse processo é um processo longo que é apenas aceito no ano de 1810, quando ele finalmente é reaceito, né, readmitido na comunhão da igreja, exatamente no dia 2 de abril de 1810. Tá? Isso sempre em Paris, ele estando em Paris. No final de 1810, ele retorna para a Itália, onde ele passa praticamente todo o restante da sua vida, com alguns, né, momentos em que ele vai para aqui ou para ali, mas ele passa o resto da vida na Itália, morando sempre com a Henriette e com seus 10 filhos, e ele então, né, começa a empreender aí, e nesse período todo ele está escrevendo bastante, mas ele começa, a partir do ano de 1821, ele começa a escrever os Noivos, né, e Promessa e Sposi, que é certamente a obra-prima do Manzoni. Um dos livros mais importantes, certamente, da literatura italiana, é uma obra fundamental, né, seria algo como que comparado, assim, muito mal comparado, evidentemente, mas algo comparado como um Machado de Assis no Brasil, né, como destaque literário da cultura italiana, né, da literatura italiana, me desculpa. Entre os anos de 1827, quando ele termina Os Noivos e publica, e o ano de 1873, o Manzoni se silencia completamente. Ele não escreve mais absolutamente nada e fica praticamente só, né, trabalhando pessoalmente com algum tipo de questão vinculada à literatura, a crítica literária e coisas do gênero, mas não escreve, não produz mais nenhuma obra literária fundamental. E é esse período de 1827 e 1873, o ano da sua morte, 1873,
é um período no qual acontecem vários lutos, várias perdas. Uma delas, uma das mais importantes, é exatamente a perda da sua esposa no ano de 1833. A Henriette falece e pouco depois, um ano depois, morre a sua primogênita, que era a filha que ele tinha uma maior predileção, a Júlia. Ela falece também. E essa sequência de mortes, né, vai se seguindo e de forma que ele vai entrando num processo cada vez mais de se trancar em si mesmo. Em 1837 ele casa-se novamente com Teresa Borri, uma viúva com quem ele passa o resto dos seus dias. Em 41, uma outra das suas filhas morre, a sua mãe morre e ele, que gozava de plena saúde, começa então, né, já idoso, começa a sofrer dos achaques da velhice, efetivamente, né? Até que no ano de 1873, o ano de sua morte, ele, um dia saindo da igreja, ele cai dos degraus da igreja, a escadaria da igreja, e tem um traumatismo craniano. Tudo parece, né, correr mais ou menos bem, mas só que com o passar dos dias ele vai mostrando aí uma progressiva perda de capacidades cognitivas, até que ele entra num processo de catatonia que o leva à morte no dia, então, que foi, agora eu não esqueci o dia que ele morreu, eu não anotei aqui, não vem ao caso, mas isso aqui só para vocês terem um pouco uma ideia do Manzoni. Então, o que me interessa fundamentalmente aqui da história toda do Manzoni é, sobretudo, esse aspecto da formação cultural do Manzoni, logo na infância e na juventude, né, na adolescência e juventude, e, sobretudo, esse outro aspecto que é da sua conversão no ano de 1810, a conversão ao catolicismo. Muita gente discute, né, a autenticidade da conversão do Manzoni, muita gente usa os noivos, inclusive, como recurso para avaliar e analisar a autenticidade da conversão do Manzoni, mas o fato é que isso aqui, para mim, é o menos importante. O que interessa é, de fato, que o conteúdo que está em jogo no livro Os Noivos é um conteúdo que tem muito que ver, inclusive, com a crise do Manzoni, né? Essa crise que passou justamente por essa passagem do catolicismo para o calvinismo, do calvinismo de volta para o catolicismo, que tem que ver justamente com o debate sobre a providência, né, o lugar da providência na vida humana. E o livro, Os Noivos, muito certamente poderia ser descrito como sendo um livro no qual o grande protagonista, aquele que é, né, a grande protagonista, aquela que é certamente a figura central da obra, é justamente a providência divina. Tá? O tempo inteiro, né, os vários eventos que vão acontecendo, a sequência de eventos, a forma como a narrativa é construída, vai mostrando o quanto, né, há uma espécie de conexão dos fatos todos para que tudo aconteça segundo, né, a providência. O livro Os Noivos, agora só um detalhe sobre a obra, o livro Os Noivos é um livro que inaugura na literatura italiana justamente aquilo que a gente poderia chamar de romance, o romance moderno. E é um livro muito interessante, porque tendo sido escrito no século XIX, né, no início do século XIX, ele é todo ambientado, na verdade, no século XVII. Tá? E o Manzoni, ele escreveu a obra de uma forma tal que a gente vai lendo e tem a impressão de que se trata de uma narrativa histórica. De fato, né, inclusive o Otto Maria Carpo, ao falar dos noivos do Manzoni, ele diz que nunca se escreveu, né, o livro Os Noivos é o maior romance histórico que jamais se escreveu. Tá? É interessante porque, de fato, não é que só ele dá uma cara de histórico para o romance, né, no sentido de que ele narre eventos, né, que pareçam ser históricos. De fato, o livro ele é todo muito sustentado por documentos históricos, efetivamente. O Manzoni tomou muito cuidado de apresentar os eventos, apresentar a ambientação, inclusive histórica, de uma Milão do século XVII, início do século XVII, primeiro quartel do século XVII, né, tudo aquilo que estava em jogo, né, o Ducado de Milão, sob o domínio de Filipe IV e o governo espanhol de Gonzalo Fernandes. Quer dizer, tudo isso aqui está muito bem descrito e dá, né, uma noção histórica muito consistente para o texto.
Tudo o que o Manzoni fez, na verdade, foi pegar este ambiente histórico e descrevê-lo adequadamente com personagens reais que existiram de fato. Ele incluiu dentro deste cenário histórico, ele incluiu a história de Lorenzo Tramalino e Lucia Mondella, tá? Que são os dois personagens que estão aí, né, em torno dos quais gira toda a história e toda a trama dessa história. Tá? Então, isso aqui, só para vocês terem uma ideia do texto Os Noivos. Deixa eu contar um pouquinho, muito rapidamente aqui, né, como é um texto extensíssimo, a gente não daria para dar aqui muitos detalhes, correndo o risco da gente gastar praticamente toda a live aqui só para contar, né, a história como um todo. Mas a história basicamente é o seguinte: a história começa no dia 7 de novembro de 1628, nas margens do lago de Como, na Itália, e quando um padre chamado Padre Abbondio, estava fazendo estava dando um passeio nas redondezas da casa paroquial, da casa onde ele morava, e ele encontra então, né, dois bandidos que são chamados aqui de bravi, né, ou bravos, né? Na tradução que eu li ficou traduzido como bravos, né? Bravo em italiano seria bom, né? Na verdade não são exatamente pessoas boas, né? É justamente o contrário, são pessoas malvadas que... deixa eu só apagar isso aqui, porque senão vai ficar fazendo barulho o tempo inteiro. São pessoas malvadas que estão ali envolvidas, e tem inclusive, só para vocês entenderem, eu vou ler esse trechinho, porque acho que ajuda um pouquinho a entender quem são os bravos. Os bravos, diz o Manzoni faz questão de citar documentos da época. Os bravos, sendo forasteiros ou do país, né, isso é um trecho de um documento que ele transcreve, são aqueles que não tenham nenhum ofício ou tendo não o praticam. E mais, sem salário ou mesmo com este, estão ligados a algum cavalheiro ou fidalgo, oficial ou mercador, para lhe prestar proteção ou favor, ou mesmo, como se pode presumir, para ameaçar outros. Então, isso aqui era, né, o que eram esses dois bravos que estavam ali no caminho de Padre Abbondio e que o param ali no caminho e ameaçam-no, dizendo que ele não deveria realizar o matrimônio de Lorenzo Tramalino e Lucia Mondella, que aconteceria no dia seguinte. Do contrário, ele seria morto. Tá? E aí começa então, né, toda a trama. De fato, a gente começa a entender de cara que havia então um casamento marcado entre Lucia e Lorenzo, que é chamado de Renzo ao longo de toda a obra, é o apelido dele. Esse casamento, ele, ao que tudo indica, né, parecia não agradar a alguém. Logo no início você fica sem saber a quem ele não agrada, e com o andar do livro você vai se dando conta de que havia um certo Dom Rodrigo, que havia um dia, passeando pela cidade, havia visto a Lucia e, encantado com a sua beleza, queria justamente se casar com ela. E aí então ele sabe que Lucia estava já prometida em casamento para Lorenzo, né, já eram noivos, então ele resolve impedir o casamento a fim de tentar raptá-la e de alguma maneira conseguir aquilo que ele queria. Dom Rodrigo é um homem poderoso, é um homem cercado de bravos, né, desse grupo de forasteiros, de pessoas, né, que não têm trabalho e que são meio que são bandidos, efetivamente, que estão ali, né, a serviço do Dom Rodrigo. Dom Rodrigo, então, faz essa ameaça, pede então para os bravos fazer essa ameaça ao Padre Abbondio, que, por conta disso, acaba não realizando o matrimônio no dia seguinte. E aí, então, começa toda essa história, né, de que o Renzo procura o Abbondio para saber o que estava acontecendo. O Padre Abbondio diz que não vai realizar o casamento porque está doente. Ele acaba, né, a empregar... Tem umas cenas muito engraçadas. O livro é muito, ao mesmo tempo que ele é muito dramático, tem uma trama muito intrincada, dramática, histórica. Ele tem uma série de eventos, de cenas muito engraçadas, irônicas. Você vai o tempo inteiro... Inclusive, só um parênteses, tem um filminho, se vocês encontram fácil no YouTube, e Promessa Sposi, se eu não me engano, não tem legenda, mas que conta a história com uma fidelidade absurda, né? Em italiano é um filme antiquíssimo, deve ser da década de
60, talvez, do século passado. Mas, enfim, fecho parênteses só para vocês, depois, quem não tiver a oportunidade de não conseguir ler o livro, essa pode ser uma bela oportunidade. Certamente vocês acabam encontrando aí a obra, o filme também com legenda. Eu encontrei só em italiano. Mas o Padre Abbondio, então, eu estava dizendo isso porque o Padre Abbondio é uma figura que toda vez que ele aparece é muito engraçado, porque ele tá sempre, ele é um cara muito medroso, né? Inclusive eu queria ler para vocês, né, um trecho que descreve bem o Padre Abbondio, que é o seguinte, olha, o nosso Abbondio, não nobre, não rico e muito menos corajoso, entendera tão logo, né, recebeu a ameaça dos bravos, ainda antes de, na verdade, né, entender ainda antes de alcançar os anos do discernimento, ser ele nessa sociedade como que um vaso de barro, obrigado a viajar em companhia de muitos vasos de ferro. Havia até de muito bom grado obedecido aos pais que o quiseram padre. Para dizer a verdade, não havia pensado muito nas obrigações e nos nobres fins do ministério ao qual se dedicava. Conseguir uma maneira de viver com alguma comodidade e entrar para uma classe respeitada e forte pareceram-lhe duas razões mais do que suficientes para essa escolha. Dom Abbondio sempre sabia encontrar alguma culpa, o que não era difícil, porque o certo e o errado nunca se dividem tão nitidamente que cada uma das partes tem apenas um ou outro. Dispunha também de uma sentença predileta, com a qual sempre fechava seus discursos sobre esses assuntos. Um homem que se cuida e sempre se coloca em seu lugar nunca terá dissabores. Esse é o Padre Abbondio. O Padre Abbondio é um homem covarde, né, um homem temerário, um homem covarde mesmo, né, que o tempo, todas as suas ações são sempre cheias de temores, cheias de medos de ser tirado do seu lugar. Então ele acaba muito facilmente se dobrando a essa situação. E ele vai inventando essas mentiras, né, essa mentira para o Renzo, de que está doente, a fim de tentar empurrar o mais para longe possível, né, o casamento, de maneira que ele pudesse se safar desse casamento. Bom, o fato é que o Renzo sabe então que ele havia sido ameaçado por Dom Rodrigo e resolve então, né, tirar satisfação de Dom Rodrigo, não sem antes conversar com Lucia e a sua mãe Agnese. Ele encontra então com Lucia, sua mãe Agnese, fala sobre a situação, se assusta com o fato de que a Lucia já sabia que Dom Rodrigo, né, vinha já há um tempo a cortejando, e neste momento aparece em cena, né, um outro padre, que é o Frei Cristoforo, que é uma espécie de antagonista do Dom Abbondio, do Padre Abbondio. É interessante, isso aqui é um detalhe só que eu queria trazer para vocês. Né? Se a gente pudesse pensar aqui nos personagens mais importantes da obra, né, você tem o Frei Cristoforo, o Padre Abbondio, que são, né, antagonistas um do outro. Você tem, por outro lado, né, o Renzo e o Dom Rodrigo, né, que são antagonistas também. E você tem outros dois grupos de antagonistas que eu queria chamar a atenção para eles e que daqui a pouco eu vou apresentar esses demais dois outros deles. O outro par de antagonistas que tem em jogo aqui são exatamente Lucia e ela mesma, né? Lucia tem né, ela tem um antagonismo consigo mesma, no sentido de que ela vive um esforço verdadeiro, autêntico de vencer-se a si mesma, né? É uma mulher uma mulher de uma pureza impressionante e, sobretudo, uma mulher muito séria na experiência de fé que ela faz. Tá? Então, esses três pares de antagonismo aqui, daqui a pouco eu vou apresentar o quarto par de antagonismo, porque vai entrar em cena dois outros personagens que eu acho que são muito importantes na obra. Bom, com essa história da conversa de Renzo com Lucia, Agnese e o Frei Cristoforo resolve então intervir na relação, né, intervir no que estava acontecendo e resolve procurar Dom Rodrigo para conversar e tentar, né, dissuadi-lo desse movimento. Só que Dom Rodrigo não volta atrás, ele é um tipo, né, meio falastrão e mimado, né, o típico nobrezinho mimado, né, que se acha no direito de ter todo o poder. Ele não dá o braço a torcer e expulsa o Frei Cristoforo de sua casa, que faz
amaldiçoa o Dom Rodrigo e resolve então fazer aí, né, alguns movimentos para tentar, né, resolver o problema de Renzo e Lucia. Nesse meio tempo, o que acontece? O Dom Rodrigo resolve então sequestrar Lucia. Faz um plano junto com o seu grupo de bravos para poder sequestrar Lucia, enquanto que Renzo, Lucia e Agnese fazem um outro plano, que é um plano de tentar se casar, né, de uma outra maneira ali meio escusa. Eles resolvem fazer como? Né? Há uma lacuna na lei, né, segundo a qual, se um casal tiver com um par de testemunhas diante de um sacerdote e anunciarem amor mútuo e se apresentarem mutuamente como esposos, o casamento estaria consumado junto da igreja. Então eles resolvem fazer um plano de invadir a casa de Dona Bôndio com um grupo, com 2 testemunhas, e a coisa dá uma enrascada, dá tudo errado, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo que Dom Rodrigo, junto com, na verdade, o Dom Rodrigo não, né, os bravos de Dom Rodrigo, tentam sequestrar a Lucia. Quando chegam na casa de Lucia, a casa estava vazia porque os dois estavam lá com Dona Bôndio, com Padre Bôndio, tentando, né, levar a termo este plano. Só que tudo, né, vira uma enrascada sem tamanho, eles acabam saindo fugidos da casa de Padre Bôndio e são então levados para Frei Cristóforo, que já havia então ouvido falar desse plano de Dom Rodrigo e havia preparado então um plano de fuga para Renzo e Lucia e também a Agnese, a mãe de Lucia. Nesse plano de fuga, Renzo iria para Milão e Lucia iria para para Monza, me desculpa, onde ficaria junto com Agnese num mosteiro sob os cuidados de uma freira, uma monja chamada Gertrude, uma monja nada boazinha, uma monja bem sacana, que na verdade não queria ser monja, estava no mosteiro contra a sua vontade, havia se envolvido com um tipo meio estranho, um tipo que aliás era um relacionado com uma figura muito importante da obra, e essa monja, né, Gertrude, essa irmã Gertrude, então cai nas graças, né, Lucia cai nas graças de Gertrude, que então passa a cuidar dela pessoalmente dentro do mosteiro. Bom, nesse inteirinho que acontece aqui, Dom Rodrigo resolve então, né, visto que não conseguira fazer o sequestro, levar a termo a sua proposta, ele então resolve acionar uma figura importante que é, né, uma das figuras também das mais significativas da obra, que é um camarada inominado. Ele não tem nome, né, e ele é conhecido na obra como o Inominado. É um homem muito mau, é um homem que no passado foi um grande... ele mora num castelo, né, é um homem endinheirado, um homem malvado, né, que cometeu muitos crimes e que é conhecido pela eficácia das suas ações. Dom Rodrigo, resolve então chamar o Inominado para resolver o problema dele, e o Inominado era justamente amigo deste com quem irmã Gertrude havia se envolvido enquanto era monja. Tá? E aí então que ele consegue mover alguns pauzinhos, de forma que a irmã Gertrudes entra na jogada para poder participar aí do sequestro de Lucia. Tá? O Inominado então consegue, efetivamente, com o seu grupo de bravos, sequestrar Lucia, leva-a para sua casa, e na sua casa ele então tem contato com Lucia. E no contato com Lucia, ele então ele fica profundamente mexido com aquela mulher, né? Ela vai até o coração dele de alguma maneira e ele se arrepende profundamente do que ele fez. No dia seguinte, entra então, né, a segunda figura que vai compor este quarto grupo de antagonistas a que eu me referi. No dia seguinte, bem cedo, ele escuta os sinos da catedral tocando e pergunta o que estava acontecendo e sabe então que Federigo Borromeu, primo de Carlo Borromeu, um grande bispo, cardeal e bispo milanês, que havia sido, né, declarado santo pouco tempo antes,
Federico Borromeu, que havia então, né, assumido o posto, né, digamos assim, do Carlo Borromeu na Diocese de Milão, estava em visita naquela cidade e o inominado fica então tocado por isso e resolve visitar o cardeal Borromeu, e ali acontece a sua conversão. Bom, no resumo da ópera, o que acontece então na sequência disso é que o inominado solta Lucia, dá um dote para Lucia, né, dá dinheiro para Lucia para ela poder se casar. Parte desse dote é enviado por Agnese ao Renzo, que nesse meio tempo estava metido em enrascada atrás de enrascada. Quando ele chega a Milão, ele se mete numa enrascada, num tumulto, corre para Bérgamo, onde ele vai ficar com o primo. Lá ele se mete em outras tantas enrascadas, acaba sendo perseguido pela polícia, muda de nome. Enfim, é um conjunto é um grande trapalhão, né? Só acontecem trapalhadas com ele. E acontece então que no ano de 1631, a Milão é tomada pela peste. É um evento histórico, inclusive, né? O ano de 1631 acontece a chamada, não é peste de Milão, chama Grande Praga de Milão, que dizimou mais da metade da população de Milão. E muita gente ficou doente, inclusive o Renzo ficou doente, mas só que conseguiu ser curado. E outros tantos ficaram doentes, como a própria Lucia ficou doente também, o padre Cristóforo ficou doente, o frei Cristóforo ficou doente, e várias gente que ficou doente e que conseguiu se salvar. Bom, o Renzo, então, né, nessa história, ele começa a empreender o caminho de volta para casa, para poder reencontrar a Lucia, apesar de ser, né, procurado pela polícia e estar metido em um montão de enrascadas, etc., e nessa volta para casa, ele sabe então que Lucia estava num lazareto. Né? Um lazareto era uma espécie de hospital de campanha. A praga de Milão é muito parecida com a Covid-19. Né? E tinha uma espécie de hospital de campanha em Milão, e ele então vai a este hospital de campanha, não antes de ter passado por uma outra enrascada também, e encontra então o frei Cristóforo, que já estava perdido há muito tempo, muita gente não tinha noção de onde ele estava. Encontra frei Cristóforo neste lazareto e encontra depois a Lucia também. E enfim, né, a história termina justamente com o casamento dos dois. Ponto. Né? Eu sei que eu gastei 20 minutos aqui só para ambientar vocês. É um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do texto. Evidentemente aqui tem um montão de coisas muito bacanas, são capítulos. São 38 capítulos, é um texto muito extenso de verdade. Tá? Os detalhes históricos, muitas vezes, né, para um leitor mal acostumado com uma leitura densa como essa, muitas vezes são cansativos, mas é um texto muito bem, é uma trama muito bem construída. Muito bem construída. Bom, então eu queria chamar a atenção então para essa primeira coisa aqui. Então eu vou ler agora para vocês alguns outros trechos. Eu li 2 trechos aqui para vocês já, contando, né, um pouquinho de como era o Padre Abbondio e a questão toda da descrição do que são os bravos. Mas eu queria falar desses 4, né, desses quatro grupos aqui, quatro grupos de antagonismos, tá? Então nós temos por um lado Cristóforo, né, o frei Cristóforo, que é um homem de um passado. Ele era um homem muito bom, mas no passado ele matou uma pessoa. E como forma de reparação do seu erro, ele então decide, né, ele nem se chamava Cristóforo, a pessoa que ele assassinou, se não estou enganado, que se chamava Cristóforo, e ele, para reparar o seu erro, ele resolve vestir o hábito, né, o hábito de carmelita, e passa a se chamar de Cristóforo. E desde então ele vive uma vida que é uma vida mesmo de reparação. Né? Ele se entrega a reparar o seu próprio erro. Então é um homem que tem uma fama de santidade, é um homem corajoso, que não tem medo do sacrifício, que se entrega definitivamente para aquilo que ele entende que é a tarefa da sua própria vida. E, por oposição a ele, você tem, né, o Padre Abbondio, que é
um tipo burguês, né? Um tipo que entendeu que o ministério é nada mais, nada menos do que a certeza de ter, né, tudo direitinho, tudo organizado, nada dá errado, né? E levando a ferro e fogo, né, a sua sentença predileta. Um homem que se cuida e sempre se coloca em seu lugar nunca terá dissabores. É um cara que está mais ou menos assim. Tá? O outro grupo de antagonismo, né, é justamente entre o Renzo e o Dom Filipe, o Dom Rodrigo. Nossa, toda hora é Francisco Filipe, é tanto nome. Mas esse é o outro grupo de antagonistas que eu quis trazê-lo à tona justamente porque são duas figuras que são o extremo oposto uma da outra. Né? O Renzo é uma pessoa muito simples, é um homem do povo, né? Um homem, porém, de uma coragem impressionante e, sobretudo, um homem muito... como todo homem simples, né? É um homem muito disponível, muito obediente, um homem que se dobra, né? E que se dobra não como uma ovelhinha, né? Mas aquela obediência de quem entende que, no fim das contas, apesar de todos os movimentos intempestivos que ele vê dentro dele, é um tipo impulsivo, muito impulsivo, apesar de todos os movimentos intempestivos, ele é capaz de se dobrar, né, obedientemente a um valor que se lhe apresenta com clareza. Né? Toda vez que Dom Cristóforo, que o padre Frei Cristóforo diz para ele alguma coisa, ele imediatamente, né, reconhece e se dobra. Né? Enquanto que Dom Rodrigo é o tipo justamente o contrário. Né? É um tipo nobre, é um tipo rico, é um tipo poderoso, é um tipo que tem, né, ao seu redor pessoas que o defendem, é uma pessoa rodeada, né, por bajuladores. Enfim, é um homem assim, né? É um homem cuja coragem é definida muito mais pelo seu poder do que, né, diferentemente daquilo que acontece com o Renzo, cuja coragem é definida, na verdade, pela obediência e pela simplicidade. Lucia, ela o tempo inteiro, né, o grande antagonismo de Lucia é ela mesma. Né? É uma mulher de uma pureza impressionante, uma mulher também muito simples, uma mulher do povo, né, como o Renzo, mas uma mulher muito de uma fé inquebrantável e que por isso está o tempo inteiro lutando contra si mesmo, né, contra os movimentos do mundo que de uma certa maneira, né, parecem solicitar dela também, né, reações e respostas erradas, as suas promessas, né, ela faz uma promessa que no fim das contas, né, tem um elemento importante. Eu não quero falar disso aqui, porque aqueles que quiserem ler o livro depois podem aproveitar melhor. Né? Mas ela luta contra si mesma. Né? Ela é uma mulher que luta contra si mesma, luta contra, né, o desejo que ela tem, né, de se casar com Renzo, e ela vai, né, nessa luta, ela também obedece. Né? Ela também obedece à providência. E, finalmente, o quarto, né, grupo a dupla de antagonistas é o Federico Borromeu, cardeal Federico Borromeu, e o Inominado. Né? É um antagonismo em termos, né? Porque são dois personagens que são o extremo oposto um do outro. O cardeal Borromeu é um homem de santidade reconhecida por todos, desde sempre ocupado, né, com o trabalho sobre as próprias virtudes, enquanto que o Inominado é exatamente o contrário, um homem vicioso, é um homem mau, é um homem que sempre esteve envolvido com o mal, com o vício, com o erro, com o crime, né? E que, de repente, né, no contato com este seu antagonista, né, com o Federico, ele acaba se convertendo. Tá? E, na verdade, não só com o Federico, né? Na verdade, em primeiro lugar, né, o primeiro movimento de conversão do Inominado se dá com o encontro que ele faz com a Lucia. Bom, pessoal, vamos lá. Eu queria ler então para vocês alguns trechinhos que são interessantes para aquilo que é o objetivo das lives literárias, tá? E eu selecionei, na verdade, dois grandes temas aqui que eu acho que seriam interessantes. Os trechos são um pouco extensos, então eu não vou me dedicar a ler muitos. Então eu selecionei aqui uns três ou quatro no máximo, apesar de ter, né, feito uma seleção imensa aqui de trechinhos no texto que poderiam ser úteis para a live. Mas os dois temas que eu queria abordar são justamente isso, né? A providência, né, a relação da pessoa com a providência e o perdão. Né? O elemento de perdão aparece várias vezes em situações muito diferentes. Né? O perdão, né, dizer que o Inominado recebe, o perdão
de Dom Rodrigo, o perdão, né, de Renzo, numa conversa que ele tem com Frei Cristóforo. Quer dizer, uma coisa atrás da outra, tem muitas, tem ideias, tem passagens muito bonitas, né, quer dizer, do que é a experiência do perdão. E a outra, evidentemente, é justamente esse aspecto relacionado à relação dos personagens com a providência. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui alguns trechos que eu queria que vocês compartilhar com vocês. O primeiro de todos eles, eu queria, na verdade, descrever para vocês, deixa eu só ver onde que está aqui, no 20, descrever para vocês aquilo que está em jogo na experiência do inominado. Nossa, tá lá embaixo. É que tá longe aqui, pessoal, desculpa. É que tinha muita coisa no meio do caminho. Bom, a partir do capítulo 20 aparece o inominado, tá? E aí já no início descreve, né, o inominado. Ele era grande, moreno, calvo, os poucos cabelos que lhe restavam eram brancos, a face era enrugada. À primeira vista aparentava um pouco mais dos 60 anos que tinha, mas o comportamento, os movimentos, a dureza evidente das feições, o lampejar sinistro, mas vivo dos olhos, indicavam uma força de corpo e de espírito que seria extraordinária em um jovem. O inominado, que já sabia alguma coisa, mas confusamente ouviu, né, esse aqui é o momento em que Dom Rodrigo aparece justamente pedindo os seus préstimos, os seus favores. Pois gostava de histórias desse tipo, e por estar envolvido nesta, um nome conhecido e odiado por ele, o nome do Frei Cristóforo, né, mais um antagonismo, não é à toa, né, inimigo aberto dos tiranos, tanto em palavras quanto, quando podia, em ações. Dado tão pronta e resolutamente, ele resolveu então dar a sua palavra, mas apenas ficou sozinho, sentiu-se, olha só. Então, o Dom Rodrigo, aqui vem a primeira coisa, o primeiro movimento interessante do inominado. Era um homem que tinha essa fama de maldade, né, essa fama justamente, né, de dureza de coração. É procurado por Dom Rodrigo, que relata o caso e conta todos os personagens envolvidos, a Lucia, o Renzo, o Frei Cristóforo, e movido justamente pelo impacto que a memória de Frei Cristóforo lhe faz, ele imediatamente aceita e dá a sua palavra a Dom Rodrigo de que iria cumprir aquilo que ele havia solicitado. Só que tão logo Dom Rodrigo vai embora, o inominado então, né, tão logo ficou sozinho, sentiu-se, não direi arrependido, diz o Manzoni, mas contrariado por ter dado a sua palavra. Já que desde algum tempo, olha só, começava a sentir, se não um remorso, uma certa aversão por suas maldades. As muitas maldades que haviam se acumulado, se não em sua consciência, pelo menos em sua memória, despertavam todas as vezes em que cometia uma nova, e se apresentavam ao espírito feias e demasiadas. Era como o crescer e crescer de um peso já incômodo. Por que eu quis ler esse trecho para vocês? Porque se a gente, só tendo ouvido a história que eu acabei de contar para vocês, né, todo o contexto, né, da trama, da história dos noivos, a gente poderia pensar, o processo de conversão do inominado é meio mágico, assim, né? Encontrou com o cardeal Borromeu, né? E tudo aconteceu, né? Deus entrou no coração e parece meio falso, né? Mas lembremos-nos que Manzoni, ele faz absoluta questão de tornar este texto um texto que tem os traços de uma descrição, de um romance histórico. De maneira que a história da conversão do inominado não é uma história que acontece no lampejo do encontro com o cardeal Borromeu. É, na verdade, o resultado de uma vida. Né? É o resultado de uma vida que aos poucos vai trazendo o peso de gestos, o peso de atos, o peso de decisões, o peso de movimentos todos marcados pelo vício, pelo erro, pelo crime.
Isto aqui, para mim, é muito importante, porque a gente normalmente, né, acredita que as coisas, pensando, por exemplo, no processo terapêutico, né, o processo de mudança, né, de transformação do cliente, o processo de cura, né, que aqui se volta a terapia, né, ao qual, pelo menos, deveria objetivar a terapia, a gente meio que acredita que tudo acontece ali por força de uma certa, né, capacidade técnica do terapeuta. Né? Mas na verdade não. Né? O que acontece ali tem toda uma dinâmica, tem todo um arco temporal, né, que culmina certamente no encontro com a presença, com a figura da personalidade do terapeuta. E certamente o encontro com essa personalidade, ele é meio que como que o gatilho, né? O mesmo gatilho que Federico Borromeu teve na vida do Inominado. Mas já antes a coisa acontece meio que como uma demanda, meio que como uma urgência, meio que como uma exigência de que a vida se cumpra no bem, no belo e no verdadeiro. O Inominado é uma pessoa, ele não é mero e simplesmente, né, uma espécie de homem malvado à la novela mexicana, né? Quer dizer, que não tem saída, né, numa perspectiva nada, né, realista, né? Quer dizer, muito de uma ideia mesmo, né, do malvado construído como malvado. Não, não é bem assim. Né? Quer dizer, há dentro da pessoa humana, seja ela quem for, né, uma mesma exigência, né, que marca a pessoa humana em geral. A exigência do belo, do bom e do verdadeiro é a marca da pessoa humana. O encontro é como se fosse a culminância deste justamente movimento interno que te leva em direção a isso que talvez não seja um remorso, como eu estava dizendo, como o Manzoni diz aqui, mas que, de uma certa maneira, né, é um peso que já se faz sentir. Tá? E agora eu queria ler para vocês justamente o encontro dos dois. Que aí é uma passagem maravilhosa. Deixa eu só ver onde que está aqui. Bom, eu vou começar dessa página aqui, na verdade ainda no capítulo 20, porque tem um trecho muito interessante. Nos primeiros tempos, os exemplos tão frequentes, o espetáculo, por assim dizer, contínuo da violência, isso aqui ainda é inominado, tá? Da vingança, do homicídio, inspirando-lhe uma emulação feroz, também haviam servido como uma espécie de autoridade contra a consciência. Agora, ressurgia-lhe de vez em quando na alma a ideia confusa, mas terrível, de um julgamento individual, de uma razão independente do exemplo. Agora, ter saído da turba vulgar dos malfeitores, estar à frente de todos eles, dava-lhe o sentimento de uma solidão tremenda. Porque o Inominado era um bravo. E, no entanto, ele enriqueceu e passou a ter ele bravos. Então, antes ele estava na turba vulgar dos malfeitores. E agora ele está à frente da turba vulgar dos malfeitores. E isso, né, nisso ele experimentou uma solidão tremenda. Porque antes, quando ele estava na turba, ele olhava para o malfeito e emulava o malfeito. Ele queria ser como aqueles malfeitores. Agora ele está na posição daquele que é emulado, daquele que é imitado. E isso o coloca diante de uma solidão tremenda. É a solidão tremenda que é a solidão da pessoa humana. O sofrimento inevitável da pessoa humana é a solidão. De repente, ele se vê diante de pessoas que olham para ele, diante de pessoas que o imitam, diante de pessoas que, de uma certa maneira, estão querendo seguir um certo caminho que ele está indicando. E esta solidão, né, o atordoa. E olha só, aquele Deus de quem havia ouvido falar, mas que há muito tempo não se preocupava em negar, nem em reconhecer, ocupado somente em viver como se ele não existisse, agora, em alguns momentos de abatimento sem motivo, de terror sem perigo, parecia ouvi-lo gritar dentro de si: mas eu existo.
Essa aqui, né, é uma ideia impressionante, porque agora vocês vão ver o diálogo entre o Federico Borromeu e o Inominado. Isso aqui para mim é muito interessante porque vai entrar não só o elemento da providência, como o elemento justamente... Então, só um detalhe, o elemento de providência que eu quero chamar a atenção aqui é justamente isto. Né? Quer dizer, Federico Borromeu entra na história do Inominado no momento oportuno, providencial. Havia já um movimento começado, havia uma solidão, havia um sofrimento diante do fato de que eu andei fazendo só coisas erradas. De uma certa maneira, ele se vê diante daquela pergunta: toda a minha história, eu assino embaixo, ratifico a minha história ou eu retifico tudo aquilo? Ele se vê diante dessa situação. E ele, ao se ver diante dessa situação, ele justamente abre os olhos. Abre os olhos por fato de que, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não sei o que é. Este Deus que eu sempre me esforcei por viver como se não existisse, ele começa a acusar a sua presença. Mas é uma presença ainda abstrata para o Inominado. Até que, na manhã seguinte do sequestro de Lutia, tendo ele, à noite, encontrado e travado contato com Lutia e ficado profundamente atordoado por aquilo que ele havia encontrado, na manhã seguinte, ele escuta os sinos da catedral e ouve falar da visita daquele que já tinha uma fama de santidade, o cardeal Federico Borromeu, e resolve então se dirigir até ele. E então é isso que eu queria ler para vocês. Tem aqui vários trechos do encontro dele com a Lutia, que seria bacana de ler para vocês também, mas... Vamos lá. Tá aqui. É o capítulo 23. Então, ele vai até a catedral, pede, né, para conversar com o cardeal Federico. Todos já conhecem o Inominado, todos sabem, né, a sua fama de malfeitor. O secretário do cardeal entra na sala do cardeal, avisa que o Inominado está lá, e o cardeal então diz, deixa ele entrar, né, eu o estava esperando. Né. E aí começa então, né, esse trecho que eu vou ler para vocês porque é de uma beleza desconcertante. Assim que o Inominado entrou, Federico foi ao seu encontro com um rosto solícito, sereno e de braços abertos, como que para uma pessoa querida. Fez sinal para o capelão sair, o qual lhe obedeceu. Os dois ficaram um tempo sem se falar, com expectativas diferentes. O Inominado, que havia sido levado ali por força de uma ansiedade inexplicável, mais do que conduzido por um determinado plano, tinha ido por força, atormentado por duas paixões opostas, o desejo e a esperança confusa de encontrar um refrigério para seu tormento interno. E, por outro lado, uma irritação, uma vergonha de vir ali como um arrependido, como um submisso, como um miserável, confessando suas culpas, implorando, e não encontrava palavras, quase nem as procurava. Porém, levantando os olhos para o rosto daquele homem, sentia-se penetrar cada vez mais por um sentimento de veneração imperioso e suave, que, aumentando a confiança, mitigava o ressentimento, e, sem atacar o orgulho de frente, abatia-o e, posso dizer, impunha-lhe silêncio. A presença de Federico era realmente dessas que anunciam superioridade e inspiram amor. Certamente é uma censura... Aí eu vou saltar, tá? Já é parte do diálogo entre os dois. Certamente é uma censura, respondeu, por eu ter me deixado antecipar, porque o Federico começa falando, né? E justamente ele diz que ele tem uma censura, né? Ele sabe que naquele encontro Federico, merece uma censura. Por eu ter me deixado antecipar pelo Senhor, quando há muito tempo, muitas vezes deveria tê-lo visitado. Visitar-me o Senhor? O Senhor sabe quem eu sou? Disseram-lhe bem o meu nome? Esta alegria que estou sentindo, diz o Federico, e que certamente se manifesta em meu rosto,
O senhor acha que eu sentiria se me anunciassem um desconhecido? É o Senhor que me faz senti-la. O Senhor, repito, que eu deveria ter procurado. O Senhor que tanto amei e lamentei e por quem rezei tanto. O Senhor que entre meus filhos, apesar de amar a todos e de coração, eu desejaria acolher e abraçar se acreditasse ser possível. Mas Deus sabe como fazer maravilhas e suprir as fraquezas, a lentidão de seus servos. O Senhor tem uma boa nova para me dar e me faz esperar tanto, isso é o Federigo. Uma boa nova? Eu? Tenho um inferno no coração e lhe darei uma boa nova? Diga-me, se é que sabe qual é essa boa nova que espera de mim. Que Deus tocou seu coração e quer fazê-lo seu, respondeu pacatamente o cardeal. Deus, 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 se eu ouvisse, se eu o ouvisse, onde está este Deus? E o Senhor me pergunta, o Senhor? Quem mais do que o Senhor está perto dele? Não o sente no coração que o oprime, que o agita, que não o deixa em paz e ao mesmo tempo o atrai? Faz pressentir uma esperança de paz, de consolação, de uma consolação que será plena, imensa, assim que o Senhor a reconhecer, confessar, implorar? Oh, claro, tenho aqui algo que me oprime, que me rói. Mas Deus, se existe este Deus, se é o que dizem, o que quer que Ele faça comigo? Maravilhoso isso aqui. E ele continua. Mas quando o Senhor mesmo isso aqui é o Federigo agora, começa a condenar a sua vida, a se acusar, então Deus será glorificado. E o Senhor pergunta o que Deus pode fazer com o Senhor? Quem sou eu, pobre homem, para dizer qual proveito possa tirar o Senhor? O que possa fazer dessa vontade impetuosa, dessa imperturbada constância, depois de tê-la exortado, inflamado de amor, de esperança, de arrependimento? Quem é o Senhor, pobre homem, que pensa poder imaginar e fazer coisas maiores no mal do que Deus possa querer com que o Senhor as faça no bem? O que Deus pode fazer do Senhor? Perdoá-lo? Salvá-lo? Cumprir no Senhor a obra da redenção? Não são coisas magníficas e dignas dele? E aí, então, o inominado cai em prantos. Deus grande e bom, exclamou. E aí o Federigo diz, Deus grande e bom, levantando os olhos e as mãos para o céu. Que terei feito, servo inútil, pastor sonolento, para que o Senhor me chamasse a este banquete de graças? Porque me fizeste digno de assistir a um tão feliz prodígio. Isso porque o inominado cai em prantos. Dizendo isso, estendeu a mão para pegar a mão do inominado. E ele gritou, não, não, longe, fique longe de mim. Não macule essa mão inocente e benéfica. O Senhor não sabe tudo o que fez esta mão que está apertando. Deixe, disse Federigo, tomando-a com amorosa violência. Deixe que eu aperte esta mão que reparará tantos erros, que distribuirá tantos benefícios, que aliviará tantos aflitos, que se estenderá desarmada, pacífica, humilde a tantos inimigos. É demais, disse soluçando o inominado. Deixe-me, monsenhor, meu bom Federigo, deixe-me. Uma multidão o espera, tantas almas boas, tantos inocentes, tantas pessoas vindas de longe para vê-lo, para ouvi-lo, e o senhor aqui retido. Com quem? Deixemos as 99 ovelhas, respondeu o cardeal. Estão seguras no monte. Agora quero estar com aquela que havia se desgarrado. Aquelas almas talvez estejam agora mais contentes do que se vissem esse pobre homem, esse pobre bispo. Talvez Deus, que operou no Senhor o prodígio da misericórdia, tenha infundido nelas uma alegria da qual ainda não saibam a razão. Esse povo está ligado a nós sem saber. Talvez o Espírito Santo coloque em seus corações um ardor indistinto de caridade. Uma prece que pede pelo Senhor, uma ação de graças da qual o Senhor é objeto ainda não conhecido. Dizendo isso, estendeu os braços para o inominado, que depois de ter tentado se esquivar e resistido por um momento, cedeu,
vencido por aquele ímpeto de caridade. Também abraçou o cardeal e abandonou em seus ombros o rosto trêmulo e transformado. Suas lágrimas ardentes caíam sobre a púrpura incontaminada de Federigo e suas mãos sem culpa apertavam afetuosamente aqueles braços, aquele casaco acostumado a carregar as armas da violência e da tradição. Da traição. Deus verdadeiramente grande. Deus verdadeiramente bom. Isso é o inominado. Agora me conheço. Compreendo quem sou. Minhas iniquidades estavam diante de mim. Tenho nojo de mim mesmo, no entanto. No entanto, sinto um alívio, uma alegria, que nunca senti em toda esta minha horrível vida. Povo, isso é para vocês terem um gostinho daquilo que é os noivos. E a figura do inominado é uma figura das mais impressionantes. Há uma sequência, eu poderia passar aqui 2 ou 3 lives inteiras lendo para vocês trechos maravilhosos em que a ideia de perdão, já sei, obrigado, já estou terminando, a ideia do perdão, e sobretudo a ideia de um perdão providencial que chega como resposta a movimentos que a alma da pessoa já vai realizando, é algo que eu queria muito valorizar. E queria valorizar, sobretudo, numa live como esta, justamente por quê, pessoal? Porque aquilo que a gente mais precisa entender é que todos os movimentos viciosos, todos os movimentos que normalmente estão relacionados com o nosso erro, com os nossos destemperos, os nossos crimes, e são tantos os nossos crimes, eles não são a palavra final sobre nós. E tampouco os erros e os crimes dos demais sobre a nossa vida são a palavra final sobre nós. Está sempre aberta a porta providencial do abraço misericordioso de alguém que, como uma presença, uma personalidade, o abraço do mistério, nos chega e faz-nos dizer: agora me conheço, compreendo quem sou. A gente precisa, seja como profissional, ser para o outro a chance de o outro dizer, no abraço amoroso e misericordioso que a gente é capaz de dar, nós que devemos ser a vanguarda do amor, a gente precisa ser a possibilidade do outro dizer isto no encontro com a gente. Deus verdadeiramente grande, Deus verdadeiramente bom, agora me conheço, compreendo quem sou. Você, profissional, precisa ser isso. E cada um de nós, cada um dos que aqui está, precisa fazer da vida a aventura louca de encontrar olhos assim. De sair de casa com arrependimento atrás de olhos, de abraços, de uma presença assim. A gente precisa fazer isso. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar circunscrito nesse drama do repisar as mazelas, nesse drama do ficar mastigando a erva amarga dos remorsos, das dores, das acusações vazias. E assim a gente vai só se perder. E assim a gente vai, inevitavelmente, viver o pior da solidão, que é o sofrimento inevitável ao qual todos somos convidados. É o pior porque é uma solidão sem saída. Uma solidão que não leva a lugar algum. A solidão do inominado é aquela que encontra o braço de Federigo Borromeu. Povo, basta. Eu sei que, para quem assistiu a live, muito provavelmente, o personagem que parece ser o mais importante é o inominado. Mas para quem assistiu o iniciozinho aqui, entendeu que eu pensei aqui esse personagem, no meio dos 4 grupos de antagonismos presentes na obra, porque eu achei que era aquela que descrevia melhor a ideia da relação entre providência e perdão que eu queria valorizar aqui para vocês. Povo, amanhã
especialíssima. Tem uma live com a Camila Badii, do Clubinho Literário, da revista Augusta. Nós vamos conversar sobre o fato a amizade, né? Nós vamos falar sobre a amizade e o quanto a amizade ela é promotora, né? Quer dizer, de um caminho, né? Como o caminho do Inominado com Federico Borromeo. Convido vocês lá no canal da Camila Badii, depois eu vou divulgar aqui para vocês de novo, tá bom? Eu tô achando o máximo esse negócio agora do Instagram deixar a gente ultrapassar o tempo de 1 hora quando a gente tá sozinho. Quando a gente tá com 2, eu já descobri que isso aqui é uma dor de cabeça. Fiquem com Deus, a gente se vê em breve amanhã. Obrigado demais pela participação de vocês. Tchau.